você, aqui no Brasil, a liberdade de expressão tem saúde de atleta ou vive no tratamento precoce porque o que não falta é ameaça? Eu sou Madeleine Lasco, sou colunista da Gazeta do Povo e vou falar sobre esse tema com meu amigo muito querido, Cláudio Manoel. É um tema importantíssimo, principalmente na era do cancelamento. Esse aqui é o Diálogos da Liberdade, uma iniciativa inédita da Gazeta do Povo para a gente debater qual é o papel da liberdade na busca por um Brasil melhor. Bom, Cláudio Manoel, prazer ter você aqui na Gazeta do Povo. Muito obrigada por aceitar o convite. E a gente vai conversar sobre esse debate que a gente vira e mexe e faz, né? Liberdade de expressão. Como é que você está? Está bem? Ótimo, obrigado pelo convite, mais uma oportunidade de ter uma boa conversa, né? No conforto do lar, melhor ainda, e para debater esse troço que é infindável, né? Que toda hora está se falando, a tal, né? A primeira emenda, né? Essas coisas todas. Então, vamos conversar sobre isso, da liberdade de expressão. Vamos lá, diga. Tem hoje um humor muito diferente do humor com o qual eu cresci, com o qual eu formei a minha personalidade, que o humor era, vamos dizer, o tipo de expressão que rasgava tudo. Você podia fazer qualquer coisa. Como é que você começa a entrar no humor? É para isso mesmo? Para desafiar, para rasgar tudo ou não? Eu acho que tem diversos tipos, né? Você tem diversos tons de cinza, e no caso do humor não tão cinza, você vai desde o humor que se chamava antigamente o humor negro, hoje chama humor mórbido, até porque não se pode falar humor negro, humor melancólico, né? Tem uma coisa, palhetas, né, de uma certa sutileza, assim, uma coisa mais desde o humor judaico até o humor mais né, histriônico e tudo. No meu caso, por uma questão de geração e turma, a gente tinha essa intenção meio chutar balde mesmo. A ideia de que era o legal, dane-se, o popular foda-se, e aquela coisa, não perde o amigo, mas não perde a piada. A gente tinha uma camiseta que vendia, a gente fazia camiseta que vendia, que era liberdade a passar a mão na bunda do guarda, que era inspirada até num cartoon do Glauco, que era um camarada preso assim, numa masmorra, né, tipo torturado, aí o carrasco indo embora, ele com a ponta do pé, passando a ponta do pé na bunda do carrasco. Então essa coisa que você tá pelo deboche, né, que obviamente é a nossa gênese. Não acho que é a única, eu acho que tem coisas assim, até mais bem comportadas, mais família, sempre teve. Aí, mais infantis, né? Sempre teve essas gradações, é difícil falar num único tipo de humor. Mas nesse caso, eu achei que tinha uma coisa assim, que a gente teve uma coisa de juntou ali com TV Pirata, com Blitz, o Traje a Rigor, que tinha uma coisa de galera, tinha uma coisa meio rock and roll, tinha uma coisa assim meio, né, abertura democrática, que eu sempre falo, saiu a censura federal, né, o órgão estatal de controle de conteúdo e expressão, e não tinha chegado o algoritmo. Então era uma festa que parecia que não tinha hora para acabar, mas toda festa tem hora para acabar, né? Você está nessa fase entre o fim da censura e o início do algoritmo, que foi uma fase em que a gente imaginava que para sempre ia poder ter o mesmo nível de liberdade. Mas eu tenho uma impressão de que a era da lacração, do cancelamento do algoritmo, ela é mais castradora do que a censura conseguiu ser. Ela e não é, né? Porque pelo fato de ela não ser estatal, oficial, ela também não tem essa presença um pouco pesada do Estado, que você tem que levar. Eu vivi isso, entendeu? De ter que levar letra de música de festival de menino de 12, 13 anos na Polícia Federal para ganhar carimbo de autorizado. Isso tudo dá um certo emburrecimento geral. A ideia de proibir o balé Bolshoi, a questão de censura livre, tudo isso não é uma coisa assim leve, né? Mas agora tem uma coisa mais complicada, é porque você não sabe de onde vem. Você não sabe o que vem, o próprio index, o códex, o nome que seja, ele é improvisado, ele depende do dia, depende da agenda, depende de quem. Ele é autodeclarado, ele é
proclamado, ele é instantâneo, né? Ele é novo até para quem é novo, quanto mais para quem é velho. Entendeu? Então você vê muita coisa muito recente, muito abaladora de coisas institucionalizadas há milênios, como passado e presente, ou até do passado estava estabelecido isso, né? Público e privado, né? Assim, a diferença de erro para crime, várias coisas que estavam estabelecidas não estão mais. Então, no que vai dar nisso, sei lá, né? Eu acho assim, um dos problemas do mood atual, da vibe atual, é ser meio juiz e ter uma coisa do passado, um rigor. Assim, eu falo, ser profeta do passado é mamão, eu quero ver tu adivinhar o futuro. E o futuro eu não sei o que vem, porque tudo é muito agora, né? E muito poderoso, porque não é só uma coisa que está acontecendo na velocidade da tecnologia, mas também com interconexões, né, ligando todo mundo. A pandemia está aí, né? Você vê a coisa, quando você lê sobre a pandemia de 18, ninguém só foi saber exatamente o que troço foi 15 anos depois, porque não tinha, até hoje não sabe como é que se foi a gripe espanhola na Ásia, na África, o cacete, porque você não tinha essa. E ao mesmo tempo que você tem essa hiperconectividade, você tem uma hiperfragmentação, você tem as trincheiras, os nichos, todo mundo defendendo não só a sua identidade, como o seu mercado, e também a sua audiência. Tudo isso também é transformado, regurgitado no velho e boa fama, grana, influência, o nome que queira. Então é uma seara mais difícil de lidar por isso, porque você tem linchamentos feitos com dignidade, pompa, né? A questão assim da extinção da misericórdia com certo prazer, assim, despertando um nazista invisível que tem dentro de cada um, sei lá, e mesmo as pessoas que são ditas como justiceiras da bondade. Então tem várias coisas aí que são muito perigosas. No humor eu acho até mais complicado, mas pode também estar surgindo outro tipo de construção humorística, que o humor é uma coisa sempre ligada à surpresa, a uma certa desconstrução, até um susto. E hoje em dia, quando eu tenho a impressão que a primeira reação à piada não pode ser o riso, tem que ser a análise. A primeira coisa, você tem que ver se você pode ou não rir daquilo. O que é uma coisa, eu acho, chatíssimo, mas vai que dá prazer a algumas pessoas. É um outro tipo de relação com o humor. Você vai rir depois, porque é assim que é agora. Não é a mesma coisa, né, do que eu estou acostumado, mas dane-se eu, né? As pessoas têm que saber como vão lidar com as suas coisas. De novo, não sou eu que vou lidar com as grandes transformações dos próximos 20, 30 anos. É quem tem 20, 30 anos agora. Então, é isso. E quando você tinha 20, 30 anos, como é que você fez essa caminhada para construir um humor que vocês construíram, que era líder em todo o Brasil e até hoje, organizações Tabajara e Seu Creyson, eu cansei de ver em fala do ministro Gilmar Mendes, fala de outro tribunal, CPI, é algo que virou parte da nossa cultura. Não, tenho que revelar uma coisa para vocês, que na verdade o Gilmar Mendes é nosso garoto propaganda. Ele começou como estagiário nas organizações Tabajara, foi crescendo lá dentro, depois que, obviamente, entrou para o setor público, teve que largar as organizações Tabajara, embora, obviamente, as organizações Tabajara, também as pessoas não sabem, também é dona do setor público, mas não vamos entrar nessas revelações agora que são muito complexas. Cara, assim, querida, né? Aliás, outro dia teve um amigo meu, Hélio de la Penha, que participou de um seminário para um trabalho que ele vai fazer para explicar como a regra que você não pode chamar nenhuma mulher que você não conheça de querida, meu amor, meu bem, essas coisas gostosas, então nem precisar, tu vai levar um tiro, mas assim, estou falando assim, porque isso tudo não pode mais, então eu chamei de querida, desculpe. Então assim, mas qual é a questão? Não, assim, é quando você está discutindo com a mulher, você está discutindo uma coisa querida, querida, eu já respondo com chu, não sei o quê, e pronto. Não, mas isso era antigamente. Isso é antigamente. Não. Isso aí não, agora diz que não, você não pode.
elogiar sem autorização, porque isso pode ser sem intimidação. Ou seja, só pode elogiar, eu acho que depois que estiver pelado, senão não pode. Mas Vai pensar que é opressor. Mas voltando lá, vamos lá. Uma das coisas que a gente tinha que era completamente diferente do que é hoje é a exposição ao feedback. Né? Quem não fizesse ao vivo, quem não se apresentasse ali no palco, você só ia ter a reação do público se o cara mandasse uma carta pelo correio, ou no jornal, ou na televisão, no diabo. Antes da privatização da telefonia, a gente se comunicava por tambor. Então você não tinha essa coisa hoje que é instantânea, robótica, intimidatória, falsa e até meio hipócrita, que você joga para arquibancada, você finge que você acha alguma coisa só para lacrar. As relações eram muito diferentes. Por exemplo, na época de um TV pirata, por exemplo, quando a gente fazia o nosso jornal, o cara que ficava chateado com a piada nossa, tinha que ir ao correio, entendeu? E ao correio o cara tem que estar chateado pra caramba, porque o cara até chega lá, pegar a fila do correio, não, vou fazer outra coisa, não vou ficar mandando. Então era uma outra relação com o seu próprio trabalho, entendeu? Ontem mesmo você estava vendo as coisas, umas piadinhas com o negócio do Afeganistão. Aí tem um camarada que botou lá a foto do Biden com boné Make Taliban Great Again. Aí botou os coisas, mas não foi o Biden, foi o Trump que fez não sei o quê. Isso não tem nada a ver, porque o Biden chegou e falei, o cara botou o cara não está fazendo um tratado geopolítico, ele botou uma piada. A piada parou de ser engraçada, porque é óbvio, se você tem que explicar tudo, nada vai ser assim tão engraçado, né? Se você tem que piada explicada é um negócio difícil de sobreviver. Na nossa coisa tinha outra característica, a gente era uma coisa meio de turma, que também era uma característica daquela época. Assim, você vê de Asdrubal, Pasquim, a gente, Besterol, galera do Quadrinhos aí de São Paulo, Chiclete com Banana, Lira Paulistana, tudo era meio uma cena, meio com as bandas, né, que todo mundo vinha meio um pouco também de turma masculina, que também tem um quê? De uma testosterona, de um vigor, e tinha um pouco dessa atitude mesmo, que quem quisesse... a gente queria fazer... Eu me lembro a primeira reunião da TV Pirata, nunca tinha ninguém sabia o que ia fazer. A primeira ideia que surgiu foi, não vai ter claque. Às vezes, mas por que não? Que era um negócio que só atrapalhava, era só uma dificuldade, você não sabia nem o que ia fazer. Mas por quê? Para fazer o diferente. Então tinha uma coisa assim, não, aí eu me lembro que teve um ataque lá dentro do Jair, mas se não tiver claque, não sei o quê, como é que as pessoas vão saber quando rir? Quando for engraçado. Se não for engraçado, elas não vão rir, a gente vai ter que fazer outra coisa mais engraçada. Entendeu? Aí tem, e essa coisa também que é perseguir a massa, querer. Isso era uma atitude assim, prazerosa, porque primeiro que a gente era muito peladeiro, a gente sempre jogou bola na praia, e tinha essa coisa assim, a gente levou o humor para a rua, a gente foi o primeiro programa de humor a viajar. Quem viajava era novela e jornalismo, e novela só no primeiro capítulo. A gente foi contar piada na Antártida, a gente foi à Olimpíada, quando a gente foi na Copa de 94, a gente não era o primeiro programa de humor brasileiro numa Copa do Mundo, a gente era o primeiro programa de humor numa Copa do Mundo. Entendeu? Assim, não tinha ninguém, só tinha gente ali fazendo gates, o que era até legal, porque você era meio também, tinha um acesso fácil, porque você era o diferente. Então, várias coisas desse tempo vinha também de uma vontade de fazer de outro jeito de pessoas até que a gente gostava pra caralho. Mas eu não ia fazer igual o Chico Anísio, primeiro porque eu não sei. Né? A gente não sabia. Nem igual o Renato Aragão, igual o Jô Soares, não sabia fazer isso. A gente não veio do mesmo lugar. O que a gente tinha, até ser criado por esses caras, um fascínio pela televisão, um fascínio pelo cinema, pela publicidade, que eram coisas que o humor não lidava. Até porque muitas coisas dessa censura dificultava e outras a própria caretice dificultava. A coisa de você mexer com publicidade, que depois a caretice nos impediu. A gente teve que parar de mexer, como também zoar com gente de outro canal que a gente pôde um tempão, depois a caretice nos impediu.
várias coisas foram mudando com o tempo, porque também você tem uma relação do feedback com a tua audiência. Quando você fica perguntando demais, tentando entender demais essa audiência, você tende a tutelar essa audiência como se ela fosse meio imbecil, dependesse muito da sua... Ou você tem um temor de desagradá-la, você quer agradar ela tanto, mas você não tem muito respeito por ela, você acha ela meio idiota, então ela não vai entender. Não, aí tem essas coisas, tanto uma visão à esquerda, que quando a gente entrevista a galera na rua, que era uma coisa que você ia humilhar o povo, como também tinha uma visão meio, digamos assim, mais conservadora, que é porque vocês ficam mostrando essa gente feia, entendeu? Então tinha um incômodo da ideia de que você está fazendo uma coisa, que o chique era você ir com a câmera na casa do povo brasileiro e chorar e falar assim, nossa, como sua casa... Não, a gente é isso, a gente jogava bola na praia. O cara que era pobre merece a nossa solidariedade, mas não a nossa pena, entendeu? Eu não conheço a vida do cara, o cara pode ser mais feliz que eu, cara, entendeu? Por que eu vou ter pena dele? Eu tive um episódio desse da privatização, eu sempre falei isso da Uzi Minas, vou acabar agora, deixar você falar, que assim, que eu me lembro que a gente estava na rua, estava eu e o Sunda, o pau comendo, bomba, porrada, tiro, cacete, porque a Uzi Minas ia ser privatizada e acabar o mundo, né? Ninguém nem sabe que porra é a Uzi Minas. E a gente tinha começado fazendo com a gaiatice, que era a privatização do queijo Minas, e as pessoas, você não vai achar um absurdo, porque o queijo Minas é nosso, vai vir o queijo Minas japonês, o queijo... Aí ficamos nessa gaiatice, até que a gente foi lá na hora da privatização com as perguntinhas bobas, e o pau comeu, né? Polícia, porrada, cara. Aí eu estava entrevistando um camarada, né, a negro, afrodescendente, assim, conversando com o cara, nem me lembro que pergunta era, e falando com o cara lá, quando eu vi, era um cara no líder sindical qualquer, completamente articulado e no jargão, e o cara começou a destrinchar lá, não, que é o patrimônio do povo, não sei o quê. Eu só pensei que, caramba, não vai dar para botar nada porque não tem nada engraçado. Mas eu estava lá ouvindo o cara, daqui a pouco passa duas moças, assim, duas senhoras, assim com aquela clara, coisa de ciências humanas, assim, totally gauche, né, totalmente à esquerda. Aí chega assim, para mim, uma bota no dedo assim, com ele é fácil, quero ver você fazer isso comigo. Porque eu não sei, eu falei, com ele é fácil o quê, minha senhora? Eu estou conversando com ele. Vem cá, vai humilhar. Porque o cara era negro, ela achou que eu estava humilhando ele. Ou seja, racista era ela, a gente estava conversando. Entendeu? Então, tem várias coisas desse tipo, dessa visão, que a gente não tinha este problema de querer audiência, de querer popularidade. Primeiro, que a gente achava isso pop. E segundo, que a gente gostava de arquibancada do Maraca. É aí que a gente gostava mesmo. Entendeu? A gente nunca foi gravar na arquibancada do Maracanã com segurança. Entendeu? Então, a praxe é essa. Entendeu? Então é isso, chega, falei demais. Pronto. Você. E você está falando disso, por exemplo, de não querer a claque, mas o que eu tenho impressão hoje é que a gente tem uma representação imaginária do que seriam as coisas que as pessoas gostam, que não são as coisas que as pessoas gostam, que são as coisas que dão poder a um determinado grupo. Óbvio, é óbvio. Ele dita quem é racista, dita quem é... e fica com poder. Aquela coisa aí, o Gentili até fala muito bem disso, que o limite do humor é a agenda de cada grupo que acha que digamos assim, pode determinar a coisa, a agenda política do que é correto. O politicamente correto tem, obviamente, a presença do politicamente. A ideia é que a minha visão política ou filosófica de mundo é a correta, então, por isso, ela deve prevalecer. Isso, no ambiente do debate, vá. No ambiente da interdição, complica. Assim, na ideia de você não pode falar porque você está fora do permitido. Isso é complicado para tudo, para a ousadia, para a vanguarda, para o autoritarismo, porque isso é da onde vem esses impedimentos. Mas a gente tinha uma coisa, porque vocês ficaram 20 anos no ar e a gente não foi o programa de humor de maior audiência. A gente era o programa da Globo de maior audiência. E a gente sempre teve uma coisa assim, por exemplo, para fazer, a gente tinha reunião de pauta quarta-feira. Só interessava para a gente o que saiu no primeiro bloco do Jornal Nacional, entendeu? E na novela.
para começar, entendeu? E a gente queria, isso para mim, para a gente é o que o povo brasileiro era o que a gente tomava com o que todo mundo está sabendo. O resto é Leblon, entendeu? Então, para a gente, primeiro tinha várias coisas assim que, foi óbvio, não era sempre, porque algumas coisas a piada prevalece, né? Mas a ideia sempre é que você estava falando para a galera que estava assistindo a novela. O que eu não queria perder é que eu não queria que aquela galera, assim que acabasse a novela, desligasse. Por isso que a gente colava a novela na novela, e a gente queria que, assim, às vezes, dependendo do capítulo, a gente ganhava da novela, porque a galera ficava esperando, a gente chegava mais gente para ver a paródia. Então a gente tinha essas táticas. A gente, depois da novela, nenhum quadro nosso durava quase mais do que 30 segundos, que naquela, exatamente por não dá tempo do cara mudar de canal, e a gente gostava muito dessa coisa, exatamente disso, ter o máximo da audiência. A gente teve até uma famosa artista brasileira que uma vez na reunião da Globo chegou para gente: vocês gostam mesmo dessa coisa popular de verdade, né? Isso é uma coisa que vocês gostam mesmo, né? Impressionante. Aí, assim, então, por que tinha um negócio assim? E como você viu várias vezes assim, eu sou paga para fazer televisão, não para assistir. Tem uma coisa que você fala em nome de um povo, você até, digamos assim, sofre em nome de um povo, você se comove em nome de um povo, mas você detesta tudo que esse povo consome, dança, ouve, veste, fala. Então, assim, você tem uma demofobia, assim, até, não necessariamente racial, mas assim, de distância mesmo, do elevador de serviço ao transporte público, coisas que todo mundo quer escapar para não ser escapar da massa brasileira, que é sempre vista como uma coisa ou de mau gosto, ou que consome algo de mau gosto, e as distâncias mesmo, a quantidade de ídolos brasileiros. Eu só tomei conhecimento no dia que morreram no desastre de carro ou caíram numa varanda do hotel. Eu nunca tinha ouvido falar na pessoa. Isso é por quê? Porque eu estou distante mesmo, por idade, por renda, por gosto, por diabo. E porque hoje você também você tem possibilidades tecnológicas de você filtrar mais do que você gosta. Eu não sou sujeito a rádios que me formam, né? Eu ouço a música que eu quero ouvir, eu não, essa coisa toda. Então, eu sempre falei isso, assim, na época do CD, para ver como tem tempo. Eu falei, pô, Zezé de Camargo e Luciano venderam 40 milhões de CDs e ninguém nunca entrou numa casa que tivesse um CD do Zezé de Camargo e Luciano. Falando ninguém dessa galera aqui. Entendeu? E é por isso que também você se surpreende, esse monte de gente assim, gente, da onde veio o Bolsonaro? Pô, vocês estão brincando, né? Entendeu? A quantidade de gente, você, que o Bolsonaro, pô, o Democracia em Vertigem fala que o Bolsonaro ganhou as eleições nos últimos 15 dias. Entendeu? Porra, onde é que as pessoas estavam, cara? Isso concorreu ao Oscar. Então, assim, é muita distância, tem várias coisas. Assim, eu falava isso, o Sting é muito legal até a empregada comprar o disco. Depois perde valor. Depois perde valor. Entendeu? A gente. Assim, então, o Uber tem uma frase que define muito assim: eu gostava do Rod Stewart quando ele era coveiro. Depois que ele virou assim, de todo mundo, assim, que todo mundo conheceu. Já... É isso que você quer. Primeiro, o cara para você. Né? E segundo, que você também tem essa coisa que o que é consumido por todo mundo ele perde um valor, por isso que você não quer consumir. Então, é uma forma muito prática, pouco esforço, barata, de você se diferenciar. Você só diz que você, através do que você não faz. Né? Tipo assim, você não precisa estudar nada, é só ter nojinho. Eu vi agora, tem uma crítica de um camarada que me entrevistou até para o negócio do Bussunda, da série do Bussunda. É engraçado, né? Porque o Bussunda, na série, você vê, a família deles tinha uma formação intelectual, o cara interessado em Nietzsche, e te fazia assim, umas piadas, assim, às vezes vulgares, popularescas. Como é que você explica isso? Eu falei, porque você é metida besta. Entendeu? Porque é uma visão metida besta. Entendeu? Por que é vulgar e popularesca? Porque você se acha num nível que você só quer ouvir piadas de Nietzsche, não sei o quê, porque isso você vai ganhar um selo de qualidade, você vai se identificar, você vai se diferenciar da Ratutalha. Mas por que você está dizendo que é vulgar? Ou você me traz um... E mesmo que seja um exemplo disso, você está conversando com uma multidão que você quer exatamente agradá-la. Se você desagradasse, a gente não ficava 20 anos no ar.
Entendeu? Não era uma questão. Vocês eram politicamente incorretos. Claro que não. Se a gente fosse politicamente incorreto, não, as pessoas não ficavam dando novela para assistir a gente. Não tinha nada incorreto. Se fosse incorreto, não dava 20 anos no ar. Entendeu? Tinha um nível de correção tão grande que deu 20 anos no ar. Que era exatamente o que as pessoas queriam. Era um encaixe com o gosto das pessoas. Da maioria das pessoas, deu 42 de Ibope por causa exatamente do encaixe. Porque se fosse na incorreção, no incômodo, nessa coisa assim, ai meu Deus, que absurdo. Outro dia mesmo, quando com o negócio do Bussunda, o Globoplay botou as nossas primeiras 5 temporadas. Aí eu fui ver o nosso primeiro programa, eu mesmo não via 200 mil anos. Aí tem uma entrevista, até eu que faço, acho que com o Hélio, com o Movimento Machista Mineiro. Aí tem um monte de negócio no Twitter, aí os caras falam, não, que absurdo, que mesmo com aviso de gatilho que tem lá, esse programa foi proibido, agora foi produzido, agora tudo tem que ter um aviso, senão as pessoas, sei lá, se jogam de prédios, porque se vê uma coisa que não gosta, ou que não entende, sei lá, pega uma faca, corta a jugular, não tem a menor ideia quais são as consequências, mas tem um aviso para não acontecer esse tipo de coisa aí. Aí, mesmo com aviso, não dá. Aí deram um exemplo. Assim, tem um camarada que me disse, mas você acha, por exemplo, revendo isso, você se arrepende? Eu falei, claro que não me arrependo. Eu fiz a piada, eu não taquei pedra em ninguém, não sei o que eu estava fazendo a piada, não sei o que. Mas você faria de novo? Claro que não. Nem existe o movimento machista mineiro. Para aqueles caras daquela época, era até uma piada. E essa piada hoje, como várias coisas que nos passaram 30 anos, como a ombreira, como várias coisas, o mullets, né, costeleta, várias coisas não se usam mais. Entendeu? E é isso, porque você vai usar uma coisa que não se usa mais. Só se você estiver numa onda retrô, se você contextualizar isso. Então, por que você vai ser burro se você está vivendo de uma coisa que exatamente é da comunicação? Porque você vai fazer uma coisa que as pessoas não vão ou não entender ou achar você patético porque você está falando uma coisa que ninguém está entendendo. Entendeu? Então é isso. Mas é isso não. Mas também tem uma questão que eu sempre olho, por exemplo, do papel da mulher e do discurso da prática. Meu pai me chamava muita atenção para essa coisa de, tipo, não aceitar ser colocada como tutelada. E o meu pai achava engraçado que no Cacete Planeta a mulher era gostosa e os caras não. Os caras, assim, nunca comiam ninguém, nunca não sei o que, a mulher mandava neles. Meu pai achava isso interessante, porque ele falava, olha, é uma forma diferente, que sempre a mulher é que mandam calar a boca, e aqui não, ela tá mandando nos caras. E a gente vê um humor agora que se diz feminista, mas que tutela o que pode ser dito para a mulher e que não respeita colegas de trabalho. Eu acho muito complicado dizer que houve um avanço no respeito às pessoas, porque não houve. Até porque eu sempre brinco com isso, até porque o ouvido da gente foi meio penico, tendo que ouvir certas coisas que não correspondiam à verdade, que a pauta do humor era a mesma da polícia. Eu falei, pouca gente foi mais processado pela polícia do que a gente, entendeu? Assim, e várias outras coisas que a gente estava lá fazendo primeiro, né, e digamos assim, chutando os baldes que a gente gostava de chutar por prazer, né, não era por macheza. Bom, aí tem várias coisas que eu falei assim, olha, discutir, sabe, porque o humorismo do bem existe, assim, digamos, é fácil, de certa forma, você acusar piadas 20 anos depois, 30 anos depois, através de uma lente de outra década, de um olhar diferente de anos depois. Mas deveria ser mais fácil ainda você ter um camarim seguro. Entendeu? O camarim seguro sempre dá boa, há muitas décadas já é para ter. Entendeu? Assim, esse tipo de coisa, por exemplo, já deveria estar muito mais instituído que, na medida que tem uma denúncia grave, né, de assédio, a vice do denunciado poderoso, que é uma mulher, toma a atitude de fazer um abaixo-assinado com a equipe pedindo o nome de matrícula de todo mundo em favor do chefe. Isso é aquela coisa que também assim, há muitas décadas que se chama de coação. Então, várias coisas que, digamos assim, são muito pouco modernas e que vão, de repente,
virar assim, e atropela, digamos assim, o discurso do mocismo quando vira só discurso. Né? Quando é discurso e atitude, é chato. Quando é discurso e incoerência, aí é canalice. Entendeu? É diferente. Entendeu? Assim, quando você tem a coerência do discurso do limpinho, do certinho, é só mala, é só chatice. Na questão da Maria Paula, é bem isso que você fala, porque na verdade tem uma leitura assim, que também é meio burra, porque eu já vi várias coisas, porque a Maria Paula era objetificada. Eu falei, pô, defina objetificado. Primeiro assim, nossas duas primeiras companheiras, a Doris Guiz e a Cátia Maranhão, eram jornalistas. Nosso programa era uma paródia de jornalismo. Então, elas eram moças de bancada. Estavam lá de taillé, falando as cabeças que a gente escrevia, e ficavam desconfortáveis com o humor. Tanto que não duraram, porque exatamente pelo desconforto que o humor causava nas intenções profissionais dela, que não está no jornalismo. A gente era uma paródia do jornalismo. Mandaram para a gente porque, sei lá, porque achavam legal, e a gente, nossos 2 primeiros anos. A gente decidiu, então, que não ia ter mais, que ter só a gente, os caras disseram, não, testa a Maria Paula, e a Maria Paula chegou exatamente com outra atitude. Ela tinha 20 e poucos anos, vindo da MTV, tinha feito um programa na Globo que não deu muito certo, pedindo pedindo para subir em árvore, para mergulhar, para não sei o quê, e principalmente para mostrar o quanto de gostosa ela estava. Eu nunca cheguei para Maria Paula, bota um shortinho, bota até, pô, não faço isso com minha mulher, vou fazer com os outros, entendeu? Veste isso, veste aquilo. Quem sou eu, primo? Entendeu? Então, primeira coisa é isso. A gente nunca escreveu não sei o quê. Tinha umas coisas, obviamente, cena de praia, cena, não sei o que. Até o contrário. A gente teve até também uma parceira nossa, Maria, que ganhou o Big Brother, Maria Melilo, que era bem desinibida, ela ligava, pô, escreve cena comigo pelada aí, pô, é bom pra mim, é bom pra audiência, não sei o quê. A gente, não, é programa de humor, não dá pra ter. É piada, não dá pra ir por aí, entendeu? Então tem essa coisa, e tinha essa coisa do empoderamento, que essa palavra horrorosa, que não existia naquela época, mas que a Maria Paula tinha muito isso, tanto que ela tinha um bordão que a gente que bolou salto sacaneando, mas que ela usava a rodo, que é negócio, você trabalha, ela deu várias entrevistas assim, não, que você trabalha cercada de homem, como é que é isso? Não, não é homem não, o pessoal do Cacete do Planeta. Então era bem isso, que a gente sacaneava, assim, porque ela tinha isso, entendeu? Primeiro que a gente não estava na cadeia alimentar da Maria Paula. Maria Paula gostava de jovens surfistas, nós éramos, digamos assim, maduros humoristas. Então ela tinha um criatório de surfista que ela mandava vir direto da Califórnia, tinha namorado em Fernando de Noronha, era um outro way of life, e a gente não estava no e isso foi ótimo, exatamente porque a gente ficou muito amigo. Virou uma turma, então não passava por aí. É que nem o camarada achar que o Mussum é discriminado no Trapalhões. Precisa ser muito idiota. O Mussum era feliz pra caramba dos Trapalhões. Eu cheguei a conviver, ver gravação, entrevista. Pô, os caras se divertiam pra caramba, entendeu? Então o cara estava exatamente isso, com um patrimônio mais legal, com a vida mais legal. Não tinha um sacaneando o outro. O cara fazia piada de negão, o cara fazia piada de cearense, um abraço, vida que segue. Entendeu? Assim, essa coisa é isso, que o problema é esse, você tem um quê de uma observação, de uma atenção, que não é só um posicionamento político, também pode ser uma oportunidade. Assim, eu tenho um amigo meu que estava falando de uma reunião de trabalho outro dia, que aí um camarada começou a fazer uma piada falando, não sei o que, o negão do WhatsApp. Aí o outro camarada, um senhor, falou, não sei o que é isso. O cara mostrou para o outro, olha aqui. Aí o cara riu assim, aí uma outra participante da reunião, jovem, né, mulher negra, não sei o que, denunciou os caras, não sei o que. Aí o camarada vem cá, mas se você estava incomodada, porque você não falou, nem mostraram para você, não sei o que. Não, mas é que eu sou ativista. Eu tenho que estar atento exatamente às coisas da denúncia, porque a pessoa bota no Instagram, a pessoa aquece, não é uma intenção claramente comercial, não é isso, mas as pessoas, ao virarem veículos de comunicação, elas estão no mesmo negócio dos veículos de comunicação, que é a disputa por audiência, por influência, que isso pode virar também. Outro dia mesmo, teve aí uma militante com a Bolsa da Prada, que todo mundo fala, porque aí também é isso, você vai ter convites, você vai ter... Então tem vários ganhos diretos, indiretos, materiais, semi-imateriais, que as pessoas, ao disputarem esse espaço, elas também estão
tem digamos assim, esses acessórios que vêm juntos com intenção ou sem intenção. Sem intenção, hoje em dia, é difícil de acreditar, porque todo mundo já viu isso milhões de vezes. O tal do influencer, é um setor, não é uma profissão, é um setor. Então, quando você está disputando, que é outra coisa que é novidade até para quem é novo, que é quando todo mundo virou de veículo de comunicação, e aí você sabe mais do que ninguém, e os veículos de comunicação enormes hoje, eles viraram uma coisa maravilhosa, que é não só eles fornecem para o consumidor, como sempre, ou, digamos assim, induzem o consumidor ao consumo, como o consumidor é produto à venda, né? E os caras vendem também o próprio consumidor. Então você tem várias coisas e várias teias que o camarada que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores e é uma potência midiática, ele também faz parte de um grupo muito maior, um YouTube, ou um Twitter, ou não sei o que também, que ele, digamos assim, também está lá fornecendo essa audiência para esse grande grupo que está vendendo essa audiência também. Então tá tudo certo, tá tudo bacana, só que isso vale também para o Estado Islâmico, isso vale também para a Deep Web, isso vale para todo mundo, é o que temos, entendeu? Isso que você está falando de Estado Islâmico, eu até fiz na Gazeta do Povo recentemente um artigo mostrando que as redes sociais baniram o Trump, mas algumas decidiram manter o Talibã, porque não é tão violento assim. E aí, isso de controle de pessoas e de roupa e de fala, parece que é algo que está ficando muito normal. Olimpíada, recentemente. Já ficou, não. Não, Olimpíada, recentemente. Estava um debate que era sexista, a mulherada usar roupa curta, que estava mostrando a bunda, que não sei o quê. Eu lembro que a gente tomava suspensão na escola porque queria mostrar a perna, a freira não deixava, media com régua onde estava. E a nossa briga era, tipo, ia sair de casa, meu pai falava, filha, cadê sua calça? Você não pôs, tá só de blusinha, amor? Não podia usar, não podia mostrar nada. Então a gente queria mostrar. Agora não, agora vamos botar essa burca, gente. Mas é muito engraçado isso também, essas coisas das coisas. Porque eu sou bem mais velho que você, eu ainda peguei algumas coisas, por exemplo, como valor, que não é só, digamos assim, você lutou para usar biquininho e não sei o quê, e hoje não, você luta por digamos assim, estar mais coberta, né? Outra coisa que era muito engraçada é que o casamento mesmo, numa época, virou um negócio meio assim, coisa careta, as pessoas se juntavam, as pessoas, sei lá, iam morar juntas e pronto, sei o que. Casamento na minha tribo, por exemplo, durante um tempo, era uma coisa meio assim, isso, de outra época. E hoje, assim, de repente, eu pensei, não, direito. O negócio do casamento homossexual, eu falei, cara, as pessoas deviam comemorar o que você faz. Porque tem gente querendo casar. Eu falei, gente, por que tanta gente quer casar? Assim, eu dou vontade de falar assim, tudo bem, quer casar, mas eu quero também. Mas tudo não é discutir a união civil. É homossexual ou pansexual, o diabo que é importante, tem que discutir a desunião. Como é que é a pensão, como é que é a Lei Maria da Penha, porque como é que é essas coisas. Quando dá certo em qualquer gênero, não tem problema. O problema é quando dá errado. Entendeu? Como é que é a questão aí da violência doméstica, entendeu? Com dois caras, ou duas mulheres, ou como é a questão da pensão, do que, várias questões do desalinho dos relacionamentos, né, não são colocadas como. Então tem muita coisa que eu acho engraçada assim, também isso, entendeu? Você tem umas coisas assim. Eu acho, é óbvio que tem um sexismo, e se for escolha das moças, eu quero jogar de peito de fora, tá tudo certo. Agora, então o que? Você não, você vê os uniformes, os homens com as mulheres com biquininho, mas essa ideia, assim, eu quero jogar mais vestida, é um contrassenso a ideia de libertação, né? Mas também é uma forma também de se libertar de uma opressão masculina que obriga as mulheres a andarem com menos roupa. Eu falei, depende de onde, né, nego? Porque no Rio de Janeiro, quanto menos melhor. Não estou falando pela questão de nenhuma questão de
erotismo, não é uma questão de temperatura mesmo, entendeu? Porque aqui é 45 na sombra, né? Que ele tem que andar com pouca roupa, então é isso. Mas se a mulher atleta tá a vida inteira regulando tudo que ela come, fazendo 500 mil exercícios para ficar com o corpão, ela vai ser menos se ela quiser mostrar o corpo que ela não, quiser. mas a discussão não é... Não, quero mesmo mostrar esse colchão. Para mim, são várias questões. Eu não acho o lugar de fala um negócio que é assim que você aceita de cara, não, porque eu acho que o melhor lugar de fala é a democracia. É onde todo mundo pode falar, o diabo do lugar de fala é a democracia. Mas tem certas coisas que eu acho que você não deve palpitar. Por exemplo, aborto, para mim, é um assunto para quem tem útero. Quem não tem útero, para mim, tinha que ficar calado. Para mim, tinha que ficar calado. Entendeu? Agora, mas pode, ao ser perguntado, pode até falar uma coisa ou outra. A mesma coisa para mim, essa questão, se é um mulherio que está decidindo, para mim eu acho legal, porque tem que ser de lycra e não sei o que, eu me sinto mais à vontade se for mais longo, porque eu não quero que exatamente ficar pagando bundinha quando eu pular no chão. Para mim, agora, o meu problema nisso é quando você vai ver quem define é um bando de septuagenário parecendo bicheiro, entendeu? Que você não sabe qual é a intenção, que é aquela coisa também assim, não, porque vai atrair mais público, é que nem um cavalheiro e duas damas, damas grátis, né? Vai atrair mais gente para o baile. Então, assim, então é aquela coisa do posto de frentista, que bota a moça de negócio para atrair mais cliente. Então tem o que aí também, que pô, tem uma hora, bom, galera, 2020, né? Se a queixa é do mulherio, e se pode ter uma definição delas, de como elas devem jogar, para mim está tudo certo. Agora, de novo, é uma decisão para mim de. Assim, se eu for palpitar, não vou, porque eu não sou besta. É óbvio que eu acho assim, menos é mais, mas aí é uma questão geracional. Aí o que é que eu posso fazer? É uma distorção. É que um amigo meu também foi numa reunião outro dia e falou isso, que o camarada chegou assim, não, infelizmente, por ter tido uma criação conservadora, religiosa, não sei o quê. Eu sou um homem hétero. O cara falou, infelizmente, mas eu falei assim, mas é tão fácil resolver esse problema, né? É só ir na esquina, né? Pegar um camarada, passou, resolveu o problema. Mas é você pedir desculpa por ser hétero também é muito bom. Entendeu? Mas é isso. Olha, mas, por exemplo, isso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu sou a favor porque é igualdade. Claro. Se quem é hétero tem que ir em buffet infantil, tem que ir naquele batizado, que você tem que comprar roupa só para ir no batizado, a pessoa leva o padre, não sei o quê. Festa de criança, você tem que ir, noivado dos outros, levar a sogra ao menos. Por que a pessoa só por ser homossexual vai escapar dessa cena? Boa. E não é só isso, não. Para mim, casamento, em termos de cerimônia, rito tradicional, só perde para funeral. Assim, que de termos de coisa que chata, paga. E o funeral ainda é triste. O casamento não é tão triste assim. Tem as pessoas chorando de emoção. O negócio quanto mais pomposo, então, mais vontade eu tenho vontade de dar um tiro nos testículos. Quanto mais pompa e circunstância, eu falei assim, ai, meu Deus! Essas coisas de casamento real. Assim, para mim é isso. Tudo aquilo, para mim, é meio. Todo casamento é meio irreal. Entendeu? Assim, é uma fantasia de outra época, de outros tempos, um sonho de não sei o quê, Branca de Neve, princesa. Será que diabo é aquele conto de fada? Tem que ser bacana, viva, mas eu acho chato. As festas, então, tem uma curiosidade assim, que todo casamento que você vai, tem qualquer DJ que seja, tem um set de música gay, que eu acho que vai dizer que a Anima toca It's Raining Man, Aleluia, IMCA. Eu falei, mesmo casamento. É porque acho que isso é legal, retrô, que as pessoas mais velhas também vão achar engraçadinho, vai dançar todo mundo. Eu não sei qual é a filosofia. Mas eu falo assim, vai entrar o set gay, na hora que entrar o set gay, é meu momento de dado como visto e DCV. Eu tenho essa minha regra, DCV, dado como visto. Vamos embora. Eu acho casamento chato pra caramba, mas eu acho legal democratizar isso. Todo mundo tem que passar por isso. Eu acho bacana, entendeu? Eu acho legal pra caramba. Mesma coisa de. O Cláudio, Fala. Assim, para te finalizando, eu queria saber uma coisa de você. Meu Deus. Você já se percebeu censurando? Já me percebeu o quê?
se censurando? Depende, não é se censurando, né? Obviamente, você tem que ter um simancol para várias coisas. A coisa da pessoa sem filtro, entendeu? Até depois de uma idade, o sem filtro e o insuportável é sinônimo, entendeu? Essa pessoa que chega e espalha rodinha porque não tem papas da língua, ou dane-se onde eu estiver. Não é dane-se onde estiver, dane-se é você sozinho. Entendeu? Quando você tem mais alguém, entendeu? E você quer explanar, falar não sei o quê, é óbvio que você tem que ter um mínimo de preocupação com a audiência, saber onde está, não sei o quê, principalmente para não ser patético, para não ser ridículo, para não ser. Que essa coisa que o inconveniente também é engraçado, isso é para poucos para cacete. Isso é para gente muito. Assim, a ideia. Eu tenho, né? Brotherzão meu que tem esta coisa. Cara, o Andy Kaufman, que é a maior expressão disso, né? É um negócio assim, quando você vai assistir, uma boa parte daquele negócio, a graça é que o cara te leva à loucura que você tem vontade de encher ele de porrada. Entendeu? E o cara acha divertido pra caramba, engraçado pra caramba. E se você pensa na ótica do criador de humor, tu entende a lógica do cara. Mas o resultado é só um cara sendo chato pra caralho até as pessoas perderem a noção. Então, você é óbvio que você tem uma coisa que você tem que trafegar, ao meu ver, entre você no seu camarada chapa branca que entrega só o que querem, né? Você também, como criador, tem que, na verdade, as pessoas só conhecem o que elas conhecem. Quem cria é que tem que trazer o que as pessoas não conhecem. Então, essa coisa que eu me lembro, uma pesquisa que fizeram na Globo na época, que mostraram com uma pesquisa mais ambiciosa que fizeram uma exposição de não sei quantas horas, aí no final tinha um resumo que mostrava que o povo brasileiro, pesquisado do Apoca ao Chuí, e todas as suas caras queriam que a novela das 6 fosse romântica, a das 7 fosse engraçada, e a das 9 tivesse conteúdo social, que era exatamente o que existia. Porque as pessoas não produzem novelas, elas assistem novelas, elas só conhecem essa. Elas não tem como inventar uma novela que não foi feita ainda. Então você tem, obviamente, uma coisa de ter essa pretensão. Se você quer só, digamos, agradar, é complicado, porque eu acho que você vai ficar no mesmo lugar. É difícil você sair dali só o que as pessoas vão achar, como é que eu vou compor um novo sucesso. A coisa tem que partir da confiança sua de também fazer uma coisa, experimentar, blá, blá, pelo menos eu vejo assim, a gente tinha uma enorme vantagem, que eu acho que essa galera hoje é diferente, por isso que a maioria também é mais ator até do criador, que a gente tinha um coletivo criativo não hierárquico, isso é imbatível. Assim, para qualquer. Porque a ideia de que não só todo mundo tem ideia, como todo mundo pode também xingar a ideia alheia, entrar na ideia alheia, mudar a ideia alheia, ter uma liberdade de criação, que eu acho que isso dá ao contrário das outras coletivizações que tendem a transformar o ser humano em formiga, membro do formigueiro obediente, o coletivo não obediente a ninguém, onde não tem um cacique imperando, eu acho, para a criação, para o tal do brainstorm, eu acho que, óbvio, que tem gênios individuais, Luiz Fernando Veríssimo, Milo Fernandes, Nelson Rodrigues, Chico Anísio, mas no audiovisual, principalmente, eu acho que é time. Entendeu? E quando você tem um time, é porque é indústria, é diferente de você escrever um livro, é diferente de você pintar um quadro, é diferente de você fazer uma escultura. Ali você é uma indústria que envolve. Né? Então, acho que quanto mais você tiver capacidade cognitiva, você vai entregar mais para o teu consumidor e vai entregar mais diferenciado do que o teu concorrente. Então, acho que tem uma coisa aí que é botar a maior quantidade de pensamento que você conseguir colocar, juntar. Então, cara, é isso aí, bicho. Entendeu? Fala. Bom, quem quiser conhecer melhor, quem é mais jovem ou quem quer relembrar o Cacete Planeta, tem um documentário, você está com 2 documentários muito bons no ar, que eu já vi os 2. Um eu revi, aliás, o do Chacrinha eu vi, depois vi com meu filho. Está com o documentário do Bussunda e do Chacrinha, é isso? O do Bussunda é uma série, né? São 4 episódios, na verdade.
teve uma repercussão legal. Estou fazendo um 5º episódio extra agora. Estou entregando amanhã o corte para finalização. E chama Meu Amigo Bussunda. E é sobre a vida dele, a história dele, mas obviamente também tem a gente junto. A gente, não só o Cacete Planeta, como até a geração. A coisa também, a época, né? As épocas, né? Então, até porque a gente ficou bastante tempo, né? Percorrendo ali as cenas. Então, tem desde a nossa, digamos, pré-história até a história, a parte mais mainstream, que todo mundo naquela época conheceu, porque a gente foi realmente dominante assim, na cena. E tem coisa de relembrar isso. E tem um que também de uma distância, que faz 15 anos, né, da morte do Bussunda, que também permitiu dar uma olhada nos baús de várias pessoas com mais leveza, com mais uma distância mesmo, vendo que era mais engraçado, blá, blá, blá. E tem o do Chacrinha, que eu também fiz com o Mikael, também, que fiz a série, que a gente também fez o do Simonal, mas há muito tempo atrás, e que também eu vim para confundir, não para explicar. Eu acho que o TV Pirata e a gente ainda ditou muitos anos assim, uma certa... Porque a gente tinha uma brincadeira de que a gente pode usar tudo como referência. Então ficou todo mundo muito ainda preso à coisa do publicidade, e não, eu acho que primeiras que vieram com outra coisa, que deram a sacudida, foi o Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos ele não revolucionou a linguagem do humor, ele mostrou que a ferramenta era tua, tu não precisava mais de uma emissora de televisão para fazer o que você quisesse, a ferramenta estava ali. Então eles fizeram humor de alta qualidade, de texto, de atuação, de produção, eles mesmos, era um faça você mesmo, que não era chulé, entendeu? Eles conseguiram botar isso, eles mostraram que você, juntando conteúdo e audiência, você era um veículo de comunicação, ou seja, você não precisa do veículo da comunicação, você é, entendeu? Então, eu acho que o Porta teve essa quebrada de paradigma que a gente tinha dado, né, desde Asdrubal, a geração, né? Asdrubal, TV Pirata, a gente. Eu acho que agora o Porta que deu um pulo, mas, no geral, acho que ainda todo mundo muito referenciado nos 90, 2000, ainda muito assim, ainda tendo a televisão como fonte. Acho que a televisão e o jornal não é mais... As pessoas sabem disso, do mesmo jeito que você recebia garrafa de leite antigamente na porta de casa, não recebe mais. Né? A mesma coisa aconteceu com o jornal e a mesma coisa aconteceu com a televisão, vem de outro jeito. É isso. Fala, meu amor. Meu amor, Cláudio Manuel, muito obrigada por ter participado aqui, falando de liberdade de expressão na Gazeta do Povo. Vocês estão vendo, a gente não deixa... Na Caceta do Povo. Caceta do Povo. Isso, vou conseguir ser demitida novamente, graças a... Não, brincadeira, gente, brincadeira, ele garante aqui tudo. Eu te contrato, Madalena. Eu te contrato. Você me contrata para o Jornal das Organizações Tabajara.